Uma outra notícia: após as novas sanções dos Estados Unidos, o deputado Paulinho da Força reconheceu que as medidas causarão impacto direto no projeto da dosimetria de penas. Segundo o jornal O Globo, o parlamentar afirmou que terá de repensar tudo de novo, sinalizando que o acordo entre governo, Centrão e STF pode ter ruído. As sanções americanas teriam causado irritação nos ministros e foram vistas como um ataque direto à corte. Já Paulinho da Força diz que avaliará todas as questões, mas não acredita que qualquer texto seja votado nesta semana, como era esperado até então. Começar essa com o Diego Tavares, que tem acompanhado essas movimentações, principalmente a escolha desse time que vai tocar esse PL da dosimetria, relator Paulinho da Força, a articulação do ex-presidente Michel Temer, inclusive nas fotos e nos vídeos até Aécio Neves aparece. Então, é um outro grupo que administra essa pauta, que não me parece que atenda em 100% aos anseios da oposição, relativamente frustrada, mas também distante daquilo que gostaria os governistas, né? Porque eles não queriam perdão nenhum para ninguém. O que a gente pode esperar do projeto da anistia após as medidas tomadas pelos Estados Unidos, ou o PL da dosimetria, Diego? Olha, Caniato, primeiro que quando nós noticiamos em 2025 como protagonistas de um grande debate, como é o caso da anistia, as figuras de Paulinho da Força, Aécio Neves, Michel Temer, que estão em reunião debatendo o tema com Alexandre de Moraes e com Gilmar Mendes, parece que eu estou comentando política lá do ano de 2014. Todos aí se encontravam muito apagados no cenário político nacional e do nada, como fênix, ressurgiram das cinzas. Mas o fato é que essa discussão realmente vai ser travada, ao que parece, no centro do espectro político, que tanto a direita quanto a esquerda, que tem as suas pautas próprias sobre a anistia, não serão contemplados. E, conforme essa premissa, eu tenho uma dúvida que é inclusive de cunho jurídico. Paulinho da Força diz que o PL da anistia será convertido em PL da dosimetria, e eu queria muito saber em qual artigo, de qual lei ou em qual ponto da Constituição Federal está escrito que, por projeto de lei, o parlamento pode reduzir as penas de um caso que, em grande parte, já se encontra julgado. Eu só vejo uma forma do Congresso Nacional operar um PL da dosimetria, que seria promovendo a redução de pena dos crimes aos quais Jair Bolsonaro e todos os outros envolvidos no julgamento da trama golpista receberam. E eu acho que não seria uma grande estratégia reduzir as penas, por exemplo, do crime de organização criminosa, porque aí você não estaria só beneficiando Jair Bolsonaro e os outros réus, estaria beneficiando milhares de pessoas que são condenadas por crimes diversos, notadamente crimes do tráfico de drogas, criminosos faccionados, enfim. Então não me parece uma estratégia muito adequada considerando o panorama do Brasil. Então eu tenho muito essa dúvida de como o PL da anistia, que é atribuição do Congresso de fato, está lá na Constituição Federal, artigo 48, inciso 8º, compete ao Congresso Nacional deliberar sobre a anistia. Eu gostaria de saber como que seria esse texto substitutivo. Mas, como no Brasil nós não temos um minuto de descanso, os fatos políticos vão acontecendo hora a hora, realmente me parece que essa estratégia inicial foi completamente enterrada pelas novas sanções aplicadas pelo governo norte-americano sobre os ministros do Supremo e sobre outras autoridades brasileiras. O Brasil vai ter que esperar ainda um pouquinho mais para conhecer qual que será a estratégia desse centro do espectro político para conduzir a questão da anistia e formar, como disse o presidente Michel Temer, um pacto nacional em prol da pacificação do Brasil. Pois é, porque muitos pensam, parlamentares, né? Será que então a Magnitsky poderia também atingir deputados e senadores? Será que o meu está na reta? Será que a gente tem que avançar e retomar o PL da anistia ou segue no PL da dosimetria mesmo? Você, Mota, só recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, o debate com os nossos comentaristas depois das sanções impostas pelos Estados Unidos no dia de hoje, o relator do PL da anistia, ou PL da dosimetria, Paulinho da Força, dizendo: temos que repensar tudo em relação ao texto que vai ser colocado para votar. Mota, você, Paulinho da Força, agora o relator, colocando em xeque aquilo que tinha sido discutido dias atrás, articulação feita pelo ex-presidente Michel Temer,
Aécio Neves saiu nas fotos e nos vídeos, de fato, né? Parece que a gente pegou o DeLorean de Volta para o Futuro, aquele filme do Michael J. Fox, e retomamos discussões da década passada. Enfim, o que você acha de todas essas discussões, o PL da dosimetria, um projeto que ganhou um novo caráter? E aí talvez alguns digam o seguinte, né, Mota? Aquilo que foi dito na aprovação da reforma tributária. Foi a anistia possível. Bom, primeiro eu tenho que dizer que eu concordo com o que o Diego disse. Não existe PL da dosimetria. Dosimetria é uma técnica usada por um magistrado quando vai determinar a sentença de um condenado. Aí o magistrado leva em consideração o histórico criminal, as circunstâncias qualificadoras do crime. Eu não sou jurista, mas o magistrado leva tudo isso em consideração e decide qual é a pena que vai ser dada ao réu. Isso é dosimetria. O legislativo não tem nada a ver com dosimetria. O que o legislativo pode fazer é alterar a lei mudando a pena. Como no Brasil a lei retroage para beneficiar o réu, isso teria como a consequência de beneficiar os réus, mas como o Diego disse também, beneficiaria um monte de outros criminosos que não tem nada a ver com essa história. Aliás, isso não é novidade no Brasil, né? No Brasil já foi feito isso, mudar a lei para beneficiar uma pessoa em particular, mesmo tendo a consequência de beneficiar um monte de outros réus, outros criminosos. Agora, eu queria perguntar a vocês entenderam essa declaração do Paulinho da Força, que ele vai ter que repensar tudo? Eu não entendi, eu não sei se ele vai repensar para o lado ou para o outro. Não sei se agora ele está a favor da anistia, eu realmente não sei, porque, salvo engano, ele já tinha dado uma outra declaração também, acho que hoje ou ontem, dizendo que depois dos atos, das manifestações pela desanistia, ele também tinha repensado e disse que não ia mais propor perdão. Não é isso? Acho que ele deu duas declarações aí distintas. E eu lembro o que ele já tinha dito. Ele já tinha dito que a anistia ampla, geral e irrestrita é impossível. Ele já tinha dito uma declaração que eu achei assim fantástica, porque pode ser usada em inúmeras circunstâncias. Ele disse que não será feita uma coisa que não agrada nem a extrema esquerda, nem a extrema direita. É uma declaração que não informa nada e ofende as pessoas. Tá? Agora, para bom entendedor, meia palavra basta. Eu acho difícil que alguém que disse que era contra a anistia, ou que já disse que não ia acontecer uma anistia ampla, geral e restrita, eu acho difícil que essa pessoa tenha mudado de ideia agora por causa das sanções. Tá? Eu acho difícil. E é importante sempre a gente lembrar, a anistia não tem como objetivo satisfazer as expectativas dos poderosos, porque se fosse assim, a anistia de 1979 nunca teria acontecido. Você, Beraldo, se a gente criasse um módulo, o enigma do dia em relação às manifestações de Paulinho da Força, quando ele fala temos que repensar tudo após a ampliação da Magnitsky, ele está querendo dizer exatamente o quê? Você leu de que forma? Neto, eu vejo a declaração, na sua consideração, Mota. Olha, gente, precisamos reconhecer que estamos no Brasil. E o Brasil é um país em que, quando se reúne Aécio Neves, Paulinho da Força e Michel Temer, quem está errado somos nós, porque dali o que ficar decidido será feito e implementado como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aliás, eu não duvido que façam um PL que vai reduzir a pena de determinados crimes, mas só para aqueles condenados ali. E o Supremo Tribunal Federal, neste caso, vai dizer amém. E assim o Brasil segue. Olha, eu não acho que há mais sentido em se discutir PL da anistia. Esse é um assunto que está morto e enterrado, no meu ponto de vista, no meu entender. Não haverá mais energia no Congresso Nacional
para debater isso. Agora, essa redução de pena que está sendo construída pela Câmara dos Deputados, ela vai servir para que eles, a esquerda, o governo, além de se reapropriar das cores da bandeira brasileira, que por tantos anos eles renegaram e trocaram pelo vermelho comunista, eles agora vão aprovar essa redução de pena sem extinguir os crimes, para que o tempo em que aquelas pessoas do 8 de janeiro estão na cadeia já seja suficiente para que elas sejam liberadas e vão para casa. Então, ficarão com aquela imagem de pessoas republicanas, de pessoas preocupadas com as senhoras e os senhores de Bíblia na mão, as mães e pais de família, farão justiça e ficarão ali em cima de um pedestal usando essa bandeira, que era a bandeira da direita, para reforçar o seu apelo humano e ampliar a penetração dentro do eleitorado brasileiro. É exatamente isso que se trata. Só que isso só foi possível, esse momento que a esquerda vive no Brasil, que o governo vive no Brasil, ele se combina com um péssimo momento para o universo bolsonarista. Caíram numa arapuca de apoiar a PEC da blindagem e ficaram com a brocha na mão. Agora não terão anistia, não terão PEC da blindagem, mas terão todo o desgaste. E como houve uma operação, no meu entendimento, de Davi Alcolumbre, que deixou a Câmara completamente refém da sua decisão, não vai sobrar nada para o universo bolsonarista, nem a candidatura de Tarcísio de Freitas. Houve um desmonte, no meu entendimento, de tudo aquilo que estava sendo organizado para ser uma candidatura forte com o apoio do Centrão. Agora, Caniato, eu vejo muitas perguntas e poucas respostas. Eu vejo que a situação para Tarcísio de Freitas ficou muito mais incerta, levando ele a reconsiderar de uma forma muito efetiva a sua candidatura à reeleição no estado de São Paulo, para não correr o risco de dar com os burros na água numa candidatura que não terá uma grande base de apoio. Nós precisamos entender que o sistema é verdadeiramente bruto. Isso não é uma falácia, uma frase de efeito num filme popular, não. O sistema político brasileiro, ele é impiedoso e não adianta nós querermos gastar a nossa energia, como a direita tem feito, ou parte da direita tem feito, para ficar colocando todas as suas energias em torno de uma pessoa. Me desculpem, o Brasil não encontrará o seu caminho de avanço, de prosperidade, de melhora, de resolução de problemas, enquanto as nossas pautas políticas ficarem em torno apenas de uma única pessoa. O Brasil tem problemas muito mais graves do que uma pessoa. O Brasil precisa de brasileiros comprometidos com o nosso futuro, na mão da direita, com um propósito de direita. E não a gente insistir num projeto que não deu certo. Porque eu espero que a gente tenha tempo de falar das manifestações de ontem, Caniato, mas vejam só o que aconteceu com o Brasil desde janeiro de 2019 para agora. Deu tudo absolutamente errado. E me desculpem, eu não vou passar a mão na cabeça de quem liderou esse processo para nos colocar de novo, mais uma vez, na mão da esquerda. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, a manifestação de Hugo Mota, que chamou as pautas que vêm sendo discutidas de matérias tóxicas, e aí a gente vai fazer uma reflexão sobre o papel do Centrão e também dessas lideranças que talvez acabem rifando, inclusive, alguns nomes que nós discutimos aqui por tanto tempo. Deixa eu só fechar esse debate aqui com o Diego Tavares para trazer uma avaliação técnica sobre as possibilidades desse PL da anistia ou / dosimetria. Diego, muitos falam em redução das penas para aqueles que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. E há quem entenda que aconteceria mais ou menos isso que o Beraldo pintou. Eles reduziriam as penas de maneira que, uma vez aprovado e sancionado,
aquelas pessoas que estão presas já sairiam, né? Porque o tempo já estaria cumprido. Acho que foi em mais de 2 anos, né, que essas pessoas estão presas. Então, possivelmente, elas já teriam cumprido essas penas. E aí, o entendimento é que Jair Bolsonaro e seus aliados, aqueles outros 7 condenados, esses não seriam beneficiados em absolutamente nada, nenhuma redução, Diego. Então, qual seria, algum pleito da oposição seria atendido ou as fichas teriam de ser colocadas na possibilidade do próximo presidente conceder graça, indulto ou algo do tipo? Eu acho que esse é exatamente o ponto fundamental da estratégia. Concordo integralmente com o que disse o Beraldo no início do comentário, e eu abro aqui uma pequena discordância, Beraldo, em relação aos reflexos disso sobre uma possível candidatura de Tarcísio de Freitas, porque esse ponto que o Caniato trouxe agora ao me questionar, ele deixa muito claro que Bolsonaro se livra desse processo, que Bolsonaro que se livraria desse processo por intermédio de um PL da anistia, independentemente da modelagem desse PL, ele passa a ser novamente o refém de uma candidatura do Centrão, haja vista que, com uma possível reeleição do presidente Lula ou de algum sucessor de Lula, ele não teria a possibilidade de ser beneficiado pela graça ou pelo indulto presidencial. Então, mais do que nunca, há uma pressão sobre a figura de Jair Bolsonaro para atender um pleito que foi, inclusive, objeto de grande pressão por parte de lideranças do Centrão sobre o ex-presidente, que é o de declarar logo apoio a Tarcísio de Freitas e, assim, toda essa frente ampla que passa a se formar, principalmente a partir do desembarque de União Brasil e progressistas da base do governo federal, para que todas essas figuras políticas tenham um centro gravitacional em torno do qual eles passem a orbitar, a edificar um projeto de frente ampla, que nós sabemos muito bem, é a única forma de se destronar o governo que se encontra com a máquina federal na mão, a máquina que tem um peso indubitável sobre o processo eleitoral. Isso é algo histórico no Brasil. Inclusive, Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente da República que perdeu uma reeleição, o que demonstra de forma muito clara que a máquina tem muita força no processo eleitoral. Então, eu acredito que essa manobra, que foi sim uma jogada de mestre da base governista para deixar de fato a direita com todo o desgaste sobre a narrativa do PL, da blindagem, que, como inclusive já comentamos aqui em muitos programas da grade, é um PL nefasto, um PL que fomenta a corrupção, fomenta a participação de organizações criminosas no processo eleitoral, buscando a blindagem de seu patrimônio, buscando a blindagem contra investigações criminais. Todo o desgaste a partir dessa discussão sobrou para a direita brasileira e não para o Centrão, que agora mais do que nunca tem ferramentas para voltar a pressionar Jair Bolsonaro para que ele apoie uma candidatura que lhe agrada. Então, eu acredito que mais do que nunca, se Tarcísio de Freitas é o nome dessa frente ampla que se forma a partir do centro do espectro político, essa candidatura ganha mais força e eu concordo também, Tarcísio de Freitas se encontra numa posição totalmente confortável, que caso todo esse plano dê errado, basta que ele fique aqui no estado de São Paulo, concorra à reeleição, e aí todas as pesquisas apontam um grande favoritismo do nome de Tarcísio de Freitas para ser reeleito. Então, se a janela se abrir, Tarcísio vai, se não, Tarcísio fica e a direita seguirá para o processo eleitoral fragmentada. Agora, isso está provado que é um erro estratégico. Digo sempre, em 2018, Bolsonaro se tornou um presidente de direita, aglutinando vários setores do espectro político. Em 2022, Bolsonaro perdeu por ter refragmentado a direita mais uma vez. Então, se a direita quer voltar ao poder no ano de 2026, nas eleições que se avizinham, precisa aglutinar novamente o campo. A direita fragmentada serve somente para a manutenção da esquerda no poder. Muitas mensagens, a Sandra, Marcelo Cunha, Leandro Guarnieri, Marcelo Rodrigues, muito obrigado pela audiência e especialmente a Cristina, muito gentil com o programa, com os nossos comentaristas e especialmente com esse apresentador. Valeu, Cristina, obrigado pela audiência.